Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez às quintas-feiras, 20 horas, pelo YouTube, numa live para correção de questões da prova Sebrasp, prova do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Eu já estou aqui com a prova aberta, aguardando vocês chegarem para a gente iniciar a nossa live. Sei que tem muita gente aí esperando ansiosa, os editais estão saindo, muita gente está se preparando, e nós aqui, juntos, vamos resolver essa prova com vocês, que é uma prova bastante atual, uma prova aplicada há quase um ano, ela foi aplicada em 2020, em janeiro também, e nós vamos fazer a prova do analista administrativo, que era um certame para pessoas com nível de formação superior de diversas áreas. Então, nós vamos começar já. Estou só aguardando uns minutinhos, em 3 minutos a gente começa. Então, se você tem amigos que vão prestar provas para a Banca Sebrasp, dá tempo de correr e chamar todo mundo. E hoje nós vamos fazer uma parte da prova, que são as questões de 1 a 6, e na próxima semana eu vou pegar o segundo texto, porque essa prova é composta de 2 textos, são questões de interpretação e de gramática, e na terceira semana, daqui 2 semanas, nós vamos fazer juntos também a prova de redação deste mesmo concurso. Então, são 3 semanas de Banca Sebrasp. Avise aí todo mundo, quinta-feira que vem, às 20 horas, estaremos juntos. Ok? Em 2 minutos eu vou começar. Queria dizer para vocês que estamos começando um ano de organização de estudos. Tracem suas metas, o seu plano de estudos. Nós estamos aqui para ajudá-los e podemos ajudar vocês a gabaritarem provas de português, pontuarem máximo em redação e também na parte comportamental, na parte de desenvolvimento pessoal. Você pode contar com toda a minha equipe para dar suporte em relação à organização de estudos, a parte emocional, o suporte que vai ajudar você a vencer esses desafios, que são provas muito disputadas. Então, conte com o apoio da nossa equipe, continue seguindo a nossa programação. O Instagram é @portuguesdeelite, e nós temos um grupo VIP, onde passamos a semana, propomos alguns desafios, e você pode acessar o grupo VIP pelo link da nossa bio do Instagram, ok? Bom, então eu vou começar, pessoal. Eu dei 5 minutinhos para o pessoal ir chegando, você está chegando agora. Não esqueça de se inscrever neste canal para receber as notificações. E é claro que agora já pode ir lá e curtir esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas e ter mais destaque, ok? Nós somos um canal novo, nós contamos muito com o apoio de vocês. Então, eu queria dizer boa noite a todos e a todas, dizer que eu estou muito feliz nesse ano, que promete ser o ano dos concurseiros, o ano dos concursos. A gente está bastante otimista que todo mundo seja vacinado logo e que a gente possa seguir nossa vida normal, fazendo as provas e tendo expectativa de ser nomeado ainda este ano. Quem acredita, eu acredito. Quem acredita, escreva aí no chat. Eu acredito, eu serei nomeado, eu vou passar, eu vou gabaritar em português. E eu estarei aqui com vocês durante todo o ano, às quintas-feiras, às 20 horas, para juntos decifrarmos aí questões de uma língua que não é fácil. Então, se alguém disser para você que português é uma língua fácil, que gramática é uma coisa fácil, certamente essa pessoa não conhece português. Português é uma língua desafiadora. Eu nunca uso a palavra difícil, mas ela é desafiadora. E juntos aqui nós vamos decifrar e desenvolver métodos para você gabaritar a sua prova, ok? Bom, então eu sou a professora Renata, podem colocar perguntas no chat, que a minha equipe repassa para mim. Eu estou falando com vocês aqui pelo Zoom, sendo transmitido no YouTube, ok?
Bom, pessoal, então eu vou começar essa prova do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Para você que é novato aí no mundo dos concursos, saiba que nós estudamos características de bancas, tá? Então, a gente vai falar de Sebrae, que é uma banca que está sendo super comentada. Tivemos uma coletiva de imprensa ontem, post no nosso feed falando sobre concursos que geram muita expectativa, como concursos da polícia agora para esse ano. E a gente vai trabalhar com uma prova muito recente, uma prova de 2020. Então, é muito importante que você faça comigo para entender as características da banca, tá? Então, eu começo dizendo que nós vamos dividir em 3 vezes essa realização de prova. Para não ficar cansativo, para não ficar monótono, eu vou pegar o primeiro texto da prova, faço as 6 questões desse texto. A semana que vem eu pego o segundo texto, faço as questões desse texto também, e na terceira semana vamos fazer juntos uma correção ao vivo da proposta de redação. Sugiro que você fique ligado no grupo VIP e no nosso perfil do Instagram, porque eu vou lançar o desafio de colocar a proposta e os textos motivadores lá nas redes, para que na terceira semana eu faça apenas uma correção ao vivo. Eu vou mostrar para você como é que o avaliador corrige a sua prova, para que você possa conquistar aí os olhos do avaliador com as minhas dicas, ok? Então, vamos lá, gente. Não se esqueçam sempre de ler com muita atenção as instruções abaixo. Eu divulguei essa prova, que é oficial, lá no nosso perfil do Telegram. Então, se você também não está no nosso grupo de Telegram, acesse o link da bio do Instagram que você vai ter acesso à prova, tá? Então, essa está a prova na íntegra. Nós vamos fazer a prova de analista administrativo, que era a prova é uma prova de curso superior, de nível superior, tá? Então, nós vamos começar a prova de conhecimentos gerais, primeiro texto que eu vou ler com vocês, tá? Então, vamos lá. Família, vive junto todo dia, nunca perde essa mania. Os versos da canção Família, composta por Arnaldo Antunes e Tony Bellotto na década de 80, no século passado, no Brasil, parece que já não traduzem mais a realidade dos arranjos familiares. Observa-se que a solidez dos lugares ocupados por cada uma das pessoas nos moldes da família nuclear não se adequa à realidade social do momento em que as relações são caracterizadas por sua dinamicidade e pluralidade. De acordo com o médico e psicanalista Jurandir Freire Costa, família nem é mais um modo de transmissão do patrimônio material, nem de perpetuação de nomes de linhagens, nem da tradição moral ou religiosa, tampouco é a instituição que garante a estabilidade do lugar em que são educadas as crianças. Então, o que é família? Como defini-la, considerando-se que uma de suas marcas na pós-modernidade é justamente a falta de definição? Para a cientista social e política Elizabeth Doria Bilac, a variabilidade histórica da instituição família desafia qualquer conceito geral de família. A centralidade assumida pelos interesses individuais no mundo contemporâneo é um dos aspectos que influenciam a singularidade de cada família e distinguem os propósitos que justificam a escolha de 2 pessoas ou mais viverem juntas, compartilhando regras, necessidades e obrigações. Se não é fácil definir a família, é legítimo o esforço em tentar decifrar quem é o homem pós-moderno e quais as necessidades emergentes que o impulsionam ao encontro com o outro, seja no espaço social, seja no interior da família, produzindo significados e razões que o lançam na busca da realização. Segundo o filósofo francês Dany Robert Dufour, a pós-modernidade produz um sujeito não engendrado, o que significa um sujeito que se vê na posição de não dever mais nada à geração precedente. Trata-se de uma condição que comporta riscos, pois, segundo Dufour, desaparece o motivo geracional. No que tange à família, a consequência é o surgimento de relações pautadas em trocas reais e carentes de valores simbólicos que se contrapõem à lógica do consumo. Assim, assiste-se uma ruptura na ordem da transmissão, o que gera indivíduos desprovidos de identidade sólida, condição esta que acarreta a redução de sua capacidade crítica e dificulta o estabelecimento de compromisso com a causa que lhe precede. Pessoal, eu sei que às vezes tem uma dificuldade aí para leitura, por isso que eu mando a prova no Telegram, tá? A letrinha aqui vai ficar pequena mesmo, tá? Por isso eu estou lendo para vocês acompanharem junto comigo.
Depois que acabar, você corre lá no Telegram e lê a prova na íntegra, tá? Deixa eu ver se eu consigo ajustar. Sim, é possível ficar maior, claro. Ótima dica, Rodrigo sempre me salvando. Agora sim, né? Agora eu só não sei se está bem. Digam aqui a outra coisa, né? Bom, pessoal, o que é importante a gente ver aqui, tá? Uma coisa que eu sempre falo para vocês, agora que eu ampliei fica mais fácil, é que nós sempre devemos começar a interpretação de texto. Eu fiz até um vídeo que vai sair logo mais no feed, pela fonte. Isso pode dar pistas para a gente sobre o que o texto vai falar, quem escreveu e quando ele foi produzido. Então, o nome desse texto é Reflexões sobre a Paternidade na Pós-Modernidade, de Fernanda Simplício Cardoso e Leila Maria Tassi de Brito, e ele foi tirado da internet pelo PSI, possivelmente alguém que trabalhe com psicologia, né? Então, é muito importante que você leia a fonte antes mesmo de ler o texto, tá? E aí você já palavra família repetidas vezes, que é encontrar a palavra-chave, isso pode dar pistas para você, tá? Uma outra coisa que eu recomendo, que eu não fiz hoje, que é uma primeira vez, é que você leia o enunciado das questões antes de ler o texto, porque aí o seu olho já vai procurar características que você pode encontrar numa primeira leitura, porque vocês sabem que no concurso o grande desafio do concurso é o tempo. Então, tudo aquilo que puder economizar tempo ajuda a gente, certo? Bom, então vamos lá, minha gente. Primeira questão, questão 1. As autoras do texto tal consideram que, tá? Então, enunciado, super importante. Consideram que normalmente vai tratar do tema geral ou de uma afirmação forte que o texto faz, né? Então, a gente costuma fazer por eliminação. Vamos lá, então? As autoras consideram que o fato de duas ou mais pessoas viverem juntas é bastante para que sejam consideradas uma família. Duas ou mais pessoas viverem juntas é considerado bastante? Então, primeiro, ela contextualiza com os versos de uma música dos anos 80 e depois ela vai colocando definições de alguns historiadores, né? Então, a centralidade é o aspecto que influencia a singularidade, distingue os propósitos, tal. Justificam a escolha de duas ou mais pessoas viverem juntas. Então, ela fala a centralidade assumida pelos interesses individuais do mundo contemporâneo é um dos aspectos. Então, é o contrário disso, né? A centralidade de questões individuais, tá? Então, essa afirmação não é feita no texto. A família, na atualidade, define-se como instituição cujos membros não se comprometem uns com os outros. Também não é falado isso aqui, tá? A família concebida nos moldes tradicionais não existe no século XXI? Não, ela existe sim, né? Apenas com nova configuração. O conceito geral de família sempre esteve em constante mudança. Cuidado com palavras que generalizam, sempre, nunca, tá? Não, o conceito geral sempre esteve em constante mudança, por muito tempo não esteve, não. A definição de família constitui um grande desafio. Vamos ver. Parágrafos 2 e 3 é onde a gente vê a definição, né? Então, aqui ela faz uma contextualização e ela diz, então, o que é família? Como defini-la, considerando que uma de suas marcas é justamente a falta de definição? É falta de definição. Política, a variabilidade histórica da instituição desafia qualquer... Então, é desafiador. Depois, a centralidade assumida pelos interesses individuais no mundo contemporâneo é um dos aspectos que influenciam a singularidade de cada família e distinguem os propósitos que justificam a escolha de pessoas ou mais viverem juntas, compartilhando regras e obrigações. Se não é fácil definir família, é legítimo o esforço de tentar decifrar quem é o homem pós-moderno e quais nas necessidades emergentes que o impulsionam ao encontro com o outro, tanto no espaço social, interior da família, enfim, né? A definição de família é um grande desafio. Há essa afirmação no texto. Questão fácil, né? Letra E.
bem tranquilo para começar uma prova, né? Eu sempre peço que vocês também batam o olho e vejam questões fáceis, né? Tem gente que fala questões rápidas, desculpa, tem gente que fala, comece pela mais fácil. Peguem, assim, enunciados curtos ou questões que vocês batam o olho e vejam que são mais fáceis, né? Questão 2, vamos lá. No texto tal, o trecho. Observa-se que a solidez dos lugares ocupados por cada uma das pessoas nos moldes da família nuclear se adequa à realidade social do momento em que as relações são caracterizadas por sua dinamicidade e pluralidade. Linhas 5 a 9. Permaneceria gramaticalmente correto e com o seu sentido original caso... Então, eu já começo, antes de ler as alternativas, falando que esta questão foi uma questão anulada, tá? Isso pode acontecer? Pode acontecer, tá? Há uma prévia, se a banca não anular, cabe recurso, que é uma outra questão que a gente vai falar bastante aqui. Vou explicar por que essa questão foi anulada, alternativa por alternativa. Então, vamos lá nas linhas de 5 a 9. É daqui até aqui, tá? Então, o que ele quer aqui? No texto tal, pegando esse trecho, permaneceria gramaticalmente correto e com seu sentido original, caso uma vírgula fosse inserida logo após o observa-se. Observa-se, vírgula. Ao inserir uma vírgula após o observa-se, teríamos uma vírgula entre o sujeito e o verbo, né? Então tá aqui, ó, observa-se, vírgula, que então não dá, tá? Então a gente teria a gente tem um oracional e um passivo aqui, observa-se é um passivo, né? A solidez é observada. Então, se eu colocar uma vírgula aqui, eu vou separar o sujeito, eu vou colocar a vírgula entre sujeito e verbo. Então, não pode ser, tá? E se a gente colocasse a vírgula empregada após pessoas fosse substituída por ponto e vírgula. Então, está aqui. Ao invés de vírgula, ponto e vírgula. O que ficaria aí? Não há previsão na gramática da possibilidade de isolar um termo com ponto e vírgula de um lado e vírgula do outro. Porque, veja, se a gente colocasse aqui um ponto e vírgula, aqui teria a vírgula que é justamente para separar, tá? Essa ideia. E não há na gramática nenhuma regra em que eu separo um período por ponto e vírgula. Então, também não podemos aceitar essa possibilidade, tá? Depois ele diz o seguinte, e se as vírgulas fossem empregadas após pessoas e após nuclear? E se as vírgulas empregadas após pessoas e nuclear fossem suprimidas, ou seja, se fossem retiradas? Então, tiraria essa, e cadê nuclear? E após nuclear. Se a gente tirasse essas duas. Bom, nos moldes da família nuclear é um adjunto adverbial intercalado, tá? Então, nos moldes da família nuclear é um adjunto adverbial intercalado. Nesse caso, se ele é intercalado, o uso de vírgulas é obrigatório. Não posso tirar, tá? E a vírgula empregada após momento, e se ela fosse retirada? Cadê? A realidade do momento, vírgula, em que a retirada dessa vírgula transformaria a oração adjetiva explicativa, em que as relações são caracterizadas por sua dinamicidade e pluralidade, em uma oração restritiva. Então, também eu não posso fazer isso, né? Mudaria o sentido da frase, né? Então, vamos ver esse trecho, ó, momento. Em que, tá? No momento no qual é só... Então, se eu tiro essa vírgula, a gente transformaria o explicativo em restritivo, somente nesse caso, o que mudaria o sentido da frase. Então, também não posso, tá? E letra E, uma vírgula fosse inserida imediatamente após lugares. Aonde está esse trecho? Lugares, se uma vírgula fosse inserida após lugares. Ocupados tem função adjetiva. Lugares.
Então, lugares são ocupados por cada uma das pessoas. Se a gente coloca uma vírgula, haveria mudança de sentido, pois aí a gente passaria a ter a ideia de explicação, tá? Então, lugares, vírgula, somente os ocupados por cada uma das pessoas. Então, também mudaríamos o sentido da frase. Tá? Então, nenhuma dessas alternativas poderia ser considerada sem mudar o sentido da frase, né? Que é o que a questão pede, sentido original. Então, essa questão foi anulada, ok? Questão número 3. Seria mantida a correção gramatical do texto se o segmento em que, nas linhas 8 e 13, fosse substituído por... Então, vamos lá. Bom, na linha 8, observa-se... Vamos achar aqui. Linha 8. Né? Observa-se que a solidez dos lugares ocupados por cada uma das pessoas nos moldes da família... Cadê? Nos moldes da família nuclear, eu vou até sublinhar, não se adequa à realidade social do momento em que... Como é que a gente podia colocar o em que? No qual, tá? Por que no qual? Porque no qual retoma momento, tá? Então, é no qual, aí continua, no qual as relações são caracterizadas por sua dinamicidade e pluralidade. Então, a primeira é no qual. Depois, na linha 13, tampouco, cadê? Começando aqui, tá? Sempre antes. Tampouco a instituição que garante a estabilidade do lugar em que... Né? Lugar em que retoma espaço físico, lugar físico, que é lugar é um espaço físico. Então, acabaria o que aqui, né? O em que é onde a gente usa para espaço físico. Então, qual é a alternativa que admite essa possibilidade? A letra D, no qual, retomando o momento, e onde, retomando o lugar, espaço físico. Puxa, que questão fácil essa para quem estudou pronome, hein? Retomada, pronome relativo. Essa aula você tem que assistir com muita atenção. Logo mais eu vou fazer aqui uma aula de pronome relativo, certo? E questões curtinhas também, né? Vamos ver a questão 4 agora. Se estiver muito rápido, aí vocês falam, tá? Rodrigo, se tiver perguntas aí, pode passar para mim aqui também, tá? Então, questão 4. No terceiro parágrafo do texto, a forma pronominal o em o lançam faz referência a... Simples. Quer saber esse o se refere a qual dos elementos abaixo? Vamos lá. É legítimo, vamos achar o trecho, linha 29, está aqui, ó. Né? Mas eu vou tomar um pouquinho antes, né, para a gente conseguir, ó. Vamos pegar desse trecho. É legítimo esforço de tentar... Aqui, ó. É legítimo esforço de tentar decifrar quem é o homem pós-moderno e quais as necessidades emergentes que o impulsionam. Impulsionam quem? O homem, né? Então, cadê? É legítimo esforço de tentar decifrar que é o homem pós-moderno e quais as necessidades que o impulsionam. Impulsionam o homem, gente. Olha que questão fácil. Homem, tá? Muito simples. Linha 26, certo? Questão 5. Fáceis e rápidas as questões, né? Questão 5. Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita para o seguinte trecho do texto. Trata-se de uma condição que comporta riscos, pois, segundo Dufour, desaparece o motivo geracional. Linhas 33 a 35 assinale a opção em que a proposta de reescrita apresentada mantém os sentidos originais e a correção gramatical no texto, tá? Então, a expressão conformativa do for, né, segundo do for, como, segundo, conforme, então, conforme do for, é uma expressão conformativa, ela está intercalada entre vírgulas, certo? E se refere à segunda parte da sentença, que é, segundo do for, desaparece o motivo geracional.
certo? Segundo do for, desaparece o motivo geracional. Por isso, a letra B era uma pegadinha. Segundo do for, trata-se de uma condição. Reescreve o item quase idêntico, mas há uma expressão, a expressão conformativa está ligada a outra afirmação. Trata-se de uma condição que comporta riscos, tá? Então, muita atenção com essas pegadinhas, tá? Muita atenção. Dessa forma, a redação que mantém a ideia original, ela está na letra D. Trata-se de uma condição que comporta riscos, visto que, dessa forma, a gente trocou o pois explicativo por visto que, tá? Mas vamos ver por quê. Eu vou ver uma por uma com vocês. Então, na letra A, foi usado o sujeito explícito com a expressão tratar-se de, que é uma estrutura de sujeito indeterminado. Isso se trata, né? Então, sujeito indeterminado. Então, não pode ser essa. Na letra B, o que nós temos aqui? Que eu já falei, né? Que parece idêntico, mas é uma pegadinha. Na letra C, falta vírgula antes do pois. Trata-se de uma condição que comporta riscos, vírgula, pois segundo do for, então também não pode ser essa. E na letra A, clássico erro de pronome oblíquo átono, começando o período. Isso é um erro gramatical grave, é um erro crasso. Tá? A opção correta, por eliminatória, trata-se de uma condição que comporta riscos, visto que o motivo geracional, segundo do for, desaparece, tá? Então, cuidado com a letra D, que parece igual, mas muda o sentido, certo? Então, também uma questão bem tranquila, porque tinha duas pegadinhas, tinha duas fáceis de eliminar, né, que são essa e essa da vírgula depois do pois e não antes. E eu vou ler a última questão com vocês, nós vamos resolver a última e depois, na semana seguinte, nós faremos as questões relativas ao segundo texto. De acordo com o último parágrafo do texto, um sujeito não engendrado, então, o que ele pergunta aqui? Inverte a ordem de transmissão familiar existente. Então, vamos ler, de acordo com o último parágrafo, vamos ler o último parágrafo? Segundo o filósofo francês Tal, a pós-modernidade produz um sujeito não engendrado, o que significa um sujeito que se vê na posição de não dever mais nada à geração precedente. Trata-se de uma condição que comporta riscos, pois, segundo Dufour, desaparece o motivo geracional, no que tange a família, a consequência é surgimento de relações pautadas em trocas reais e carentes de valores simbólicos que se contrapõem à lógica do consumo. Assim, assiste-se a uma ruptura na ordem da transmissão, o que gera indivíduos desprovidos de identidade sólida, condição essa que acarreta a redução de sua capacidade crítica e dificulta o estabelecimento de compromisso com a causa que lhe precede. Então, segundo o filósofo francês Dufour, a pós-modernidade produz um sujeito não engendrado, o que significa um sujeito que se vê na posição de não dever mais nada à geração precedente, ou seja, à geração anterior. Se ele acha que não deve nada para a geração anterior, o sujeito se considera isento de dívida, certo? Ele não deve nada à geração anterior. Então, o que a questão pede? Vamos voltar. De acordo com o último parágrafo, um sujeito não engendrado inverte a ordem de transição familiar existente. Não é isso, né? Sente-se isento de dívidas para com a geração precedente. Sem dúvida é essa, mas vamos ler as demais. Relaciona-se com as demais a partir da construção de vínculos sólidos, é mais envolvido com a geração vindoura, isso aqui é extrapolação, ou tem capacidade reduzida e não demonstra compromissos, não. Por isso que tem que ler de novo, e é uma questão típica de interpretação, muito simples também, tá, pessoal? Então, letra B de bola, tá? Depois eu vou passar essas letras de gabarito, de 1 a 6, no nosso grupo de WhatsApp. A prova vocês já têm lá no Telegram. Semana que vem nós vamos ler este texto,
texto e fazer as questões de 7 a, eu acho que é 14, deixa eu só conferir, 7 a 14, exatamente, tá? De 7 a 14. Tudo bem, pessoal? Vocês têm perguntas? Rodrigo, temos perguntas? O que vocês acharam? Comentem aqui. Fácil, difícil, estarão aqui na próxima quinta. Quem estará, diga eu estarei. E aí, o que vocês acharam? E aí, pessoal? Tudo certo? Todo mundo entendeu tudo? Não engendrado, que não está envolvido. Tá, mas Ana, ó, a gente nunca pode confiar, tá? O que a gente faz quando a gente não conhece uma palavra? Essa é a hora de dicionário na mão, e os concursos vão trabalhar com vocabulário, tá? Estou abrindo aqui até para ver as definições, para ver se tem mais de uma. Engendrado. Além do dicionário de sinônimos, né, gente, que eu sempre peço para vocês buscarem. Ó, engendrado. Pode ser que foi gerado ou inventado, que criou e idealizou, ou que eu disse, que apareceu sem origem aparente, né? Não está envolvido com aquilo. Etimologia, engendrado. Engendrar, tá? Então, que foi engendrado, inventado, idealizado ou sem origem aparente. Aí eu fui pelo sentido do texto, tá, pessoal? Às vezes a gente não sabe o significado das palavras. A gente vai pelo sentido do texto. Tudo bem? Tudo certo, Rodrigo? Certo, minha gente? Diga. Tudo certinho? Bom, então, sendo assim, vejo vocês nos eventos da semana. Nós teremos uma live com convidados a semana que vem, na quinta-feira, às 19h, antes dessa live. Os convidados serão sempre pessoas com concursos públicos que vão compartilhar as experiências com vocês de como foi essa jornada. E aí, às 20 horas, teremos a segunda parte dessa live de correção de questões gramaticais. Tudo bem? Então, boa noite a todos e todas, fiquem bem, se cuidem e nos vemos na próxima semana.